Olá, gateiros e gateiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao Carol Cats. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 11 mitos que a gente ainda escuta a respeito dos gatos. Quando a gente fala em gato, a gente acaba dividindo opiniões. Nós temos os gateiros que adoram os gatos, que querem tudo de gato, usam roupa, bolsa, tudo com a carinha deles, e aquelas pessoas que falam que não gostam e muitas vezes repetem afirmações que já são antigas, de que gato é traiçoeiro, de que gato só gosta da casa, que o gato preto dá azar, etc, etc, etc. Então, nós temos sim, ainda hoje, na crença popular, muitas coisas a respeito dessa espécie, Muitas afirmações a respeito dos gatinhos. Se a gente procurar na internet também, vai achar uma série dessas historinhas. Só que eu acredito, que a gente só vai combater o preconceito que os gatos ainda sofrem hoje em dia com informação. Então a gente precisa debater cada vez mais e toda hora e falar o que é verdade e o que é mentira com relação a esses animais e passar isso para frente, Falar para as pessoas, compartilhar os nossos vídeos, Mandar essas dicas, essas informações para todo mundo que vocês conhecem, e a gente espera que num curto prazo a gente mude um pouquinho aí a visão que algumas pessoas ainda têm com relação aos gatinhos. E aí hoje nós vamos falar de 11 desses mitos, Eu fiz uma pesquisa, tem ainda alguma coisa a mais, mas depois a gente continua. E o que eu achei, E na verdade isso eu escuto também com bastante frequência no dia a dia, na rotina, de gateiros inclusive. As pessoas afirmarem que os gatos são completamente independentes, que eles ficam super bem sozinhos. Então, com a nossa mudança de vida, nossa rotina, os nossos hábitos, ficamos muito mais tempo fora de casa por conta de trabalho também, as pessoas começaram a entender, a achar que os gatos são bons animais de estimação, que eles se encaixam super bem nessa rotina maluca que a gente tem, justamente porque eles ficam sozinhos e super tranquilos, super felizes. Só que a gente não pode confundir algumas coisas. Claro que eu acredito que isso venha, da comparação com o cão, muito provavelmente. E sim, se a gente pensar em cães, em gatos, a requisição dos gatos é menor, A relação deles, a forma deles se relacionar com a gente, com outros animais, é diferente dos cães. Porque nós estamos falando de espécies completamente diferentes, com comportamentos, com um repertório natural que é distinto. Então, para o gato é um pouco mais fácil da gente fazer essa adaptação, ele requer um pouco menos. Mas isso não significa que gatos são completamente autônomos, Que eles vivem sozinhos e fazem de tudo sozinhos, que eles não precisam de supervisão ou não precisam do tutor ali, vendo o que ele está fazendo, cuidando desse gato, oferecendo tudo aquilo que ele necessita. A gente não pode exagerar nessa medida. Eles são dependentes da gente, Nós temos que ser responsáveis por eles. E tem necessidades que são básicas e que nós precisamos cumprir, A gente precisa oferecer isso para os gatos. Então, conhecer como tem que ser o ambiente desse gato, o que eu tenho que colocar nesse ambiente para ele, toda a questão de enriquecimento que a gente fala toda hora, enche o saco de vocês, mas isso é importante, Não é opcional. Os gatos precisam de um ambiente montado para eles, com enriquecimento físico, alimentar, cognitivo, social, A gente sempre bate nessas teclas. Então o gato não pode simplesmente não ter contato com ninguém, A gente coloca bastante ração, coloca bastante água, aumenta a quantidade de caixas de areia
e deixa o gato lá. Não é assim que funciona. A gente precisa interagir, precisa ter uma rotina bem estabelecida, horários de brincadeira, tudo certinho, tá? Então, vai ser mais fácil a gente pensar aí nessa questão do gato ficar um período um pouquinho maior sozinho e ficar bem quando comparamos com cães, né? Mas não significa de forma alguma que esse gato é completamente independente e que possa ficar muito tempo sozinho, tá bom? Isso é mito e a gente precisa combater essa ideia, certo? Dentro aí do grupo de gateiras. Um segundo mito que a gente ouve é de que gatos praticamente não ficam doentes, né? É um animal super saudável, não dá trabalho, quase nunca vai no veterinário. Só que isso também é algo cultural, né? A gente tem isso muitas vezes enraizado e a gente percebe, inclusive temos pesquisas científicas que mostram que tutores de cães levam muito mais os seus cãezinhos aos veterinários do que tutores de gatos. Mas isso também é algo que a gente precisa mudar. Então também existe a questão da manipulação do gato, né? De às vezes a gente ter um pouquinho de dificuldade, o estresse desse gato ir até a clínica do manejo com essa espécie. Por isso nós temos aí o desenvolvimento das técnicas cat friendly, né? Essa atenção voltada a como mexer com o gato, como deixar ele mais confortável. Justamente porque ele é completamente diferente de um cão. Então eu não vou lidar com um gato da mesma forma como eu lido com um cão. A minha clínica, né, o meu estabelecimento, o meu atendimento, ele tem que ser voltado para as necessidades de cada uma dessas espécies. Então isso está mudando, né? Ainda bem, a gente já vem, acho que até num ritmo acelerado, né? A gente escuta bastante essas questões e estamos voltando os nossos olhos a essa espécie de formas diferenciadas. Isso é importante, mas a gente tem que discutir isso também com os tutores. Então não é que o gato fica menos doente. Às vezes nós não observamos, né? Esse gato mal fica em casa muitas vezes, o tutor não consegue nem ver o que está acontecendo com ele, não observa esse gatinho, não vê ele defecar, urinar, se alimenta em casa, mas só come ali um pouquinho de ração. Fora isso, ele está passeando por aí e o tutor não tem muito contato com esse gato. Então, às vezes, ele não percebe alterações. Também existe a questão dos gatinhos esconderem sintomas, né? Às vezes, eles não estão muito bem, podem estar com dor, mas eles ficam só um pouquinho mais recolhidos. Às vezes não brincam tanto, tem uma mudança leve ali de apetite, nem sempre o tutor consegue perceber. É importante a gente tirar isso da cabeça, né? Desmistificar isso. Para o gato é tão importante quanto para um cão ir ao veterinário com frequência, né? Fazer rotina. Qual seria essa frequência? Depende da fase de vida do seu gatinho, depende se ele está tratando alguma coisa. Isso vai ser caso a caso, você vai combinar isso com o seu médico veterinário. Mas a gente também tem que pensar em check-ups preventivos, não só em fazer exames quando o gato já está doente, tomar as vacinas, fazer a vermifugação, cuidar de pulga, de carrapato. Todo esse manejo que é muito comum, que se fala muito para o cão, também tem que ser feito para o gato. Então esqueça isso, né? Que gatos quase não adoecem. Eles adoecem sim. A maioria das vezes nós não percebemos ou demoramos muito para notar isso. E quando eu vou buscar a ajuda do veterinário, esse gatinho às vezes já está numa situação muito mais séria do que se a gente tivesse, né, feito um preventivo ou percebido isso antes, tá? Então, aprenda a observar o seu gatinho. E aí eu já puxo o gancho para o terceiro mito, que seria essa questão dos gatos precisarem sair de casa. Eu escuto isso não só de tutores, mas também de alguns colegas. E a gente precisa urgentemente parar com essa ideia, tá?
É lógico que naturalmente os gatos iriam perambular, os cães também, né? Se a gente abrir o portão para um cachorro, alguns ainda hoje vivem dessa forma, né? Vão passear sozinhos e voltam no final da tarde para casa. Então é claro que o animal ele é curioso, né? Ele vai interagir com o meio, ele vai andar, vai buscar contatos. Se a gente está falando de um gatinho que não é castrado, por exemplo, ele vai sair por aí buscando fêmeas para se reproduzir, para caçar, enfim. Nós estamos falando de um comportamento que naturalmente eles fariam. Mas nós não temos que incentivar isso da forma que nós vivemos hoje, né? Como é que a gente vive? A gente está em cidades extremamente movimentadas, temos a nossa vizinhança, precisamos ser responsáveis pelos nossos animais de estimação. Então eles não têm que ficar passeando por aí, entrando na casa dos vizinhos, pegando os passarinhos dos outros, fazendo cocô e xixi na casa do vizinho. Não dá para ser assim. Nós temos que cuidar do nosso gato dentro da casa dele, da nossa casa também, tá? Isso é posse responsável. Então, ai, Carol, mas se o gato tinha que ficar andando, se ele ia ficar perambulando, como é que eu vou trancar ele dentro de casa? Tira essa ideia, né, de que você vai fazer do seu gato um prisioneiro, que ele vai ficar trancado. Muda esse pensamento. Na verdade, você tem que pensar que o gato vai ficar seguro dentro do ambiente dele e que esse ambiente vai ser legal, vai ser super bacana, interativo, estimulante para esse gatinho viver. E aí nós faremos as adaptações que são obrigatórias, são necessárias para os gatos ficarem no ambiente indoor, que a gente chama. Mas é assim que a gente tem que pensar. É o meu gato, eu preciso observar ele, ver se está tudo bem, né? Perceber qualquer alteração para levar ele para o veterinário se precisar e saber como que ele está se comportando, né? Se ele está comendo bem, está fazendo xixi, cocô direitinho, a parte psicológica também, né? Vou enriquecer a rotina desse gato, deixar ele estimulado, deixar ele feliz e prestar atenção. Eu preciso ter esse gatinho sob a minha supervisão. Então esqueça isso, né? Eles não devem sair sozinhos, eles não precisam disso para ser felizes, para ter qualidade de vida. Até porque nós estamos falando de riscos associados a essa prática. Quantas pessoas não escrevem pra gente? Com certeza, né, os gateiros aí, entre vocês também, toda hora vocês veem aquela história do gato que saiu e não voltou. Alguns demoram, mas acabam retornando, outros não voltam mais. Ou então o gatinho que saiu e foi envenenado, né, voltou para casa, mas já não estava legal porque foi envenenado, atropelado, sofreu maus tratos, brigou com outro gato, voltou todo machucado. Aí a gente vai ter também, né? Pode ter a transmissão de doenças graves. Então não dá mais para a gente viver dessa forma. Sem falar na reprodução aí descontrolada. Muitos animais que não são castrados ficam perambulando por aí. Então não dá, gente. Isso não é ser responsável pelo seu animal de estimação. Então, deixe o seu gato domiciliado, faça todas as adaptações que ele precisa e cuide dele, tá? Isso é mito, a gente precisa parar de falar isso. E quem nunca ouviu falar que gato é um bicho traiçoeiro? Que ele não gosta do dono, só gosta da casa, que ele é birrento, ele é teimoso, só faz o que ele quer. A gente não consegue ensinar um gato, porque ele não vai nem prestar atenção, ele não quer saber, ele só vai fazer o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Quem nunca escutou isso? Só que isso também é mito, né? O quarto mito que a gente vai falar hoje. Gatos não são traiçoeiros. O que acontece é que as pessoas não são muito familiarizadas muitas vezes com a linguagem felina, justamente por conta da comparação com o cachorro. Então, muitas pessoas esperam que os gatos reajam da mesma forma que um cão ou que se comuniquem da mesma forma que um cão. Só que eles são diferentes, né? As linguagens são diferentes, os comportamentos são diferentes.
E a forma da gente lidar com essa espécie também vai ter que ser direcionada para ela. Então, o que acontece na maioria dos casos, pelo menos, né, o que eu presencio ou que conversam comigo, é uma má interpretação. O gato ele está tendo um comportamento que é completamente natural e a pessoa interpreta dessa forma. Então, o gato não entende o que eu estou falando ou ele não quer me obedecer, mas como você se comunica com ele? Será que você sabe, né, como é que a gente precisa passar as mensagens para ele? E você entende aquilo que ele está querendo te dizer? Então é um erro de comunicação bastante comum. E às vezes pessoas que têm gato, né, que não são gateiros de primeira viagem, como a gente fala, mas não sabiam, né, que essa mensagem, que esse comportamento do gatinho era uma coisa natural. Quer ver um exemplo? Questões relacionadas ao gato arranhar. Então, eu quero ensinar o meu gato a não arranhar, mas isso é natural, eu não vou proibir o gato de fazer isso, eu vou fazer trocas. Ah, o meu gato está fazendo xixi fora da caixa de areia. Ele está sinalizando algum desconforto, mas de uma forma que é natural para ele sinalizar. Enfim, tem uma série de situações, né, que a gente acaba percebendo aí esses erros de comunicação. E aí a questão do gato ser traiçoeiro. Gente, ser traiçoeiro é algo puramente humano, tá? Eles não têm essa noção, eles não vão se vingar, eles não vão planejar, né, alguma coisa mirabolante na cabecinha deles para usar contra uma pessoa. Isso não existe, tá? Isso é do ser humano. Gatos não são traiçoeiros, cães não são traiçoeiros. Muitas vezes eles estão sinalizando coisas pra gente e a gente não interpreta ou não reage da maneira mais adequada. Não de propósito, muitas vezes porque a gente realmente não sabe. Só que a gente não pode descontar isso no bicho e dizer que a culpa é dele, que ele é traiçoeiro, etc. Tá? Então, tire isso da cabeça de vocês, parem de falar isso por aí, tá? Isso é prejudicial pro bichinho. Ele fica com essa fama, né, de que ele é traiçoeiro e isso não é verdade. Com relação a fazer só o que ele quer, né, que gato não aprende, a gente não consegue treinar um gato porque ele só faz o que ele quer, isso também é mentira. Gatos são animais que aprendem, que podem ser treinados, né, ou adestrados, como as pessoas conhecem mais. Isso é perfeitamente possível. Claro que a gente tem que ter objetivos aí, né, para fazer isso, né? Por que que eu vou adestrar um gato? Mas é algo interessante da gente colocar na rotina. Treinar os gatos com consistência é uma forma da gente melhorar ali as nossas relações também, né? Fortalecer os nossos laços. Então a gente indica sim fazer exercícios com os nossos gatinhos, mas a gente precisa se comunicar com ele da forma adequada, né, para um felino. Não necessariamente eu vou fazer o mesmo exercício que eu faço para um cão, vou fazer para um gato, tá? Então lembre que todas essas afirmações aí, elas são simplesmente por conta de erros de comunicação. Eu não conheço o gato, eu não sei como ele é naturalmente, quais são os comportamentos naturais. E eu não consigo me comunicar com eles, justamente porque eu não os conheço. E aí eu afirmo essas coisas, tá? Mito total. Então tire isso aí da vida de vocês. E se alguém falar que gato é traiçoeiro, agora vocês já sabem explicar que não tem nada a ver, né? Já fala aí para essa pessoa mudar esse vocabulário, porque já faz tempo que a gente sabe que isso não existe, certo? O quinto mito, também escuto com certa frequência, que gato é um bicho preguiçoso, né? Ele só quer saber de comer e dormir. Ele passa a maior parte do tempo dormindo e tá tudo certo. E aí a gente precisa, né, entender algumas coisinhas. Sim, eles dormem bastante, isso não é mentira. Só que o gato não vai dormir o tempo todo, não vai brincar, né, não vai fazer mais nada, só vai comer e dormir. Isso não é natural. Ele precisa ser ativo, ter aí exercícios, né, brincar nos horários em que ele não está dormindo. E eles dormem
de tempos em tempos, né? Várias vezes ao dia eles vão tirar ali aqueles pequenos cochilos e vão ter momentos de sono profundo, sono restaurador, normal. E eles têm sim, né, um bom tempo aí, né, um bom espaço do dia que eles vão tirar essas sonecas. Justamente porque eles estão mais ativos no final do dia, né, ali no entardecer, aquele comecinho da noite e de manhã, bem cedinho. Nesses horários eles estão super despertos, né, dispostos aí a perambular, caçar, né, a fazer tudo que eles têm que fazer. Durante o dia eles vão intercalando, tá? Então, eles dormem bastante? Dormem, mas se o seu gatinho tá preguiçoso demais, só tá dormindo, comendo e engordando, a gente precisa rever essa rotina, tá? Rever esses hábitos, porque isso não é o natural e a gente não deve estimular isso, tá? A gente não deve achar que tá tudo certo. Vamos entender onde a gente precisa fazer adaptações. O sexto mito: o ronronar do gato transmite doenças para as pessoas ou o gato ronrona porque está doente, né? A gente escuta aí essas duas variações, mas nenhuma delas é verdadeira. O ronronar é um som natural que os gatos fazem. Não são só os gatos domésticos que ronronam, nós temos outras espécies aí selvagens que também emitem esse tipo de som, e isso é característico dessas espécies, não tem nenhum problema ali. Quando é que o gatinho vai ronronar? Geralmente em situações prazerosas, quando ele está feliz, né? Quando ele está ali manifestando que ele está alegre, que ele está gostando daquela interação, né? O tutor chegou em casa e ele já vem todo animado, aquele rabinho retinho chacoalhando. Às vezes você põe a mão no gatinho e ele está ronronando. Isso é uma demonstração de prazer, de alegria, de algo gostoso. Às vezes os gatos também ronronam em situações de dor, de desconforto, para se acalmar. Na literatura a gente encontra essas descrições para esse comportamento. Não é tudo muito bem esclarecido, né? Até o próprio mecanismo fisiológico, né, do gatinho ali para ronronar, a gente também tem algumas teorias, mas sabemos que isso é natural, não tem nada a ver com doença, seu gato não tá com bronquite, com asma, nada disso, tá? Gatos ronronam, assim como eles miam, é natural. Alguns mais, outros menos, certo? E também não significa que eles transmitam alguma doença porque estão ronronando, tá? Isso é mentira, gente, não tem nada a ver, certo? Esqueçam isso e entendam que faz parte do gato ronronar, tá? Então, tirem essa afirmação aí também das vidas de vocês. O sétimo mito: gatos não caem. Então, pode deixar o gato lá na janela porque ele não vai cair, ele é esperto. Ou se ele cair, ele sempre vai cair de pé. Na verdade, os gatos caem sim, e a gente não pode bobear com isso. Então, qualquer janela, independente da altura, tem que estar telada. Portas teladas, né? A gente já falou sobre isso, de deixar o gato domiciliado e, principalmente quando a gente fala aí de apartamentos, ter essas telas de segurança. Qualquer distração, um passarinho que passa voando ali, um inseto, né? Um mosquitinho, qualquer coisa pode estimular o seu gato e ele pode sim cair. E ele não vai cair porque ele é bobo, porque ele sabe que não pode ir ali adiante, mas ele foi. Não é nada disso. Ele cai porque ele não sabe, tá? E não é sempre que ele vai cair de pé. Vai depender da altura, né? Sim, eles têm uma adaptação para virar o corpo, né, durante a queda, para tentar cair ali numa posição correta, mas não vai ser sempre que o gato vai conseguir fazer isso. Então, é bastante comum em hospitais, em clínicas veterinárias, gatos darem entrada porque caíram e tiveram, né, lesões bastante graves. Tem até uma síndrome, né, que a gente conhece aí entre os veterinários, que é a síndrome do gato paraquedista. Justamente porque quando esses animais caem, geralmente de alturas menores,
eles acabam tendo aí algumas lesões que são bastante características da queda, tá? Mas então, esqueça isso, gente. Se você mora num apartamento, né, ou se você mora numa casa que tenha andares e você tem janelas, telem essas janelas, tá? Não subestimem esses bichinhos. Eles podem sim cair, se machucar muito feio ou até vir a óbito por conta disso. O 8º mito é até engraçado, mas ainda hoje as pessoas acreditam nisso. Os gatos não podem ficar dentro do quarto dos bebês porque eles roubam o ar dos bebês. Tem gente que fala isso de planta também, não sei se vocês já escutaram, que a gente não pode ter plantas no quarto porque durante a noite, como elas vão respirar, elas vão roubar o nosso oxigênio. Pelo menos eu escutava isso na época da faculdade de biologia. E que gatos transmitem doenças respiratórias. A gente já até falou do ronron, né? Que algumas pessoas associam esse som, esse tremidinho, a um problema respiratório e acham que o gato transmite isso. Esqueçam, né? A gente já falou do ronron, mas se um gatinho tiver com alguma alteração respiratória, a gente tem que levar no veterinário e tratar. E não significa, né, que ele vá passar isso pra gente, tá? Isso é bobagem. Não é assim que as coisas acontecem. Sempre que você tiver dúvidas com relação a doenças que nós chamamos de zoonoses, são aquelas que os animais transmitem pra gente, tire a dúvida com o seu veterinário de confiança, tá? Pergunta para ele quais são os cuidados que você tem que ter, né? Doutor, essa doença pode passar para mim, para os meus filhos? A gente sabe que existe essa preocupação, mas não aceite tudo como verdade. Sempre pergunte para um profissional, tá bom? Às vezes nós temos alguns problemas que são transmissíveis e as pessoas nem comentam e nem sabem que elas podem se contaminar. Então, converse sempre com o veterinário. E esqueça essa ideia de que o gato transmite doença respiratória, certo? Eles são bastante suscetíveis a ter problemas respiratórios, mas não tem nada a ver com passar pra gente. E quanto a ficar no quarto do bebê, né? A gente precisa sempre tomar os cuidados, ter supervisão, fazer a adaptação do gato e da criança. A gente sempre fala disso. Tá chegando um bebê em casa, então essa adaptação da chegada, ela vai começar lá na gestação. Se essa gestação está sendo programada, a gente começa antes ainda, tudo bem? E vamos sim estimular o contato do gato com a criança. Não é o ideal a gente separar, mas a gente tem que fazer isso de forma controlada, cuidada, supervisionada. Mas não tem problema o gato ficar no quarto do bebê, porque ele não vai roubar o ar da criança, tá? Nem a plantinha, se você quiser também deixar no seu quarto, pode deixar, fica tranquilo, porque você não vai ficar sem oxigênio por conta disso. 9º mito: gatos têm 7 vidas. Em alguns lugares eles têm 9 vidas. Em alguns países eles falam em 9. Também a gente às vezes dá risada, né? Porque acha, gente, não é possível isso. Imagina que alguém acredita. Mas, sim, tem pessoas que acham ou talvez associam aquele ponto que a gente já comentou de que gatos praticamente não adoecem. E aí fica essa questão, né, deles serem extremamente resistentes, né? Eles são praticamente mutantes, não ficam doentes e têm 7 vidas. Claro que não. Então, precisam, né, de novo, precisam de cuidados preventivos, de acompanhamento, de manejo, tudo certinho, alimentação adequada, tudo bonitinho e cuidados com segurança, porque o seu gatinho tem uma vida só, tá? Então, gatinhos que ficam passeando estão correndo muito mais risco aí de ter um problema nessa vida que é única, certo? Então, cuide com responsabilidade do seu gato. O 10º mito: gatos enxergam no escuro. Totalmente escuro, não, tá? Eles enxergam muito melhor do que nós, né? Infinitamente melhor do que nós, em ambientes com pouca luz. Eles têm adaptações ali, né? Tem um tecido nos olhos para aumentar essa visibilidade em ambientes mais escurinhos, né? Realmente com pouca luminosidade.
Isso faz parte das adaptações dos felinos, já que eles caçam aí, eles são mais ativos no crepúsculo, né? Então não tem tanta luz. Até aí tá tudo bem. Mas num ambiente completamente escuro, sem nada de luz, eles também não vão conseguir enxergar, tá? É o mesmo raciocínio pra gente. Então, pense nisso, né? Lembre dessa questão e deixe uma luzinha ali pro seu gato se virar bem durante a noite, certo? E o 11º mito é de que gatos odeiam água, né? Gato e água não foram feitos para ficar juntos. E na verdade não é sempre assim. Algumas raças têm essa característica, né? Então, existem algumas raças que gostam de água, que lidam muito melhor com essa questão de brincar na água. Tem gato que nada, né? Que gosta. E além de pensar em raças, a gente pensa também nos indivíduos. Então, mesmo os SRDs, ou mesmo dentro dessas raças, a gente vai ter diferenças aí de gato para gato. Então, não é todo gatinho que não suporta a água. Alguns deles gostam sim de brincar. E também a gente não deve associar água a banho. Às vezes o seu gato gosta de brincar na água, mas não vai gostar de tomar banho. Porque tomar banho envolve aí outras questões, né? Utilizar shampoo, mexer com questão de cheiro, segurar esse gato, secar depois. Então aí a gente está falando de todo um processo que não tem a ver só com a questão de ter contato com água. Então, né, que não precisa também ser feito e a gente precisa tomar cuidado com isso, com exceções, né? Como eu digo, nem sempre é 100%. Tem gato que vai precisar de banho em algum momento e a gente tem que saber lidar com isso. Mas numa rotina, gatos não precisam tomar banho, certo? Mas também não significa que todos eles odeiam água. Então, aprenda a conhecer o seu gatinho, os seus gatinhos, né? Se você tiver mais que um, pode prestar atenção porque cada um deles é de um jeitinho muito particular. Eu espero que vocês tenham gostado aí desses mitos, tenho certeza que vocês já ouviram, acho que mais de um, né? A gente escuta isso realmente com frequência, mas precisamos desmistificar tudo isso, trazer aí a imagem do gato de uma forma muito melhor do que as pessoas enxergam. Espero que eu tenha conseguido fazer isso nesse vídeo, então você compartilha com outros gateiros. Se tem outros mitos que vocês conhecem, né, que vocês gostariam que a gente conversasse aqui, deixa pra gente nos comentários dos vídeos, curtam e não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Nosso canal do YouTube e Facebook Carol Cats, Instagram @vetcarolcats e Telegram Gateiros e Gateiras. Muito obrigada por vocês assistirem e até o próximo vídeo.